Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No último episódio, iniciei a leitura de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, obra de 1862. E com isso, mergulhamos nas características do ultrarromantismo ou segunda geração do romantismo português. Muito sentimentalismo, amores impossíveis entre jovens e tudo isso ambientado no Portugal da segunda metade do século XIX. Na leitura anterior, vimos como os pais do protagonista, Simão Botelho, se conheceram, Domingos Botelho e Rita Preciosa Caldeirão. Ela era a aia de Dona Maria I e ganhou da monarca subsídios para o casal construir a sua primeira casa, o que o narrador aponta como um indício de que Dona Maria estava maluca. Os dois tiveram 5 filhos, dos quais ficamos sabendo mais de Manuel e de Simão. Manuel, o mais velho, era todo certinho e depois se envolve com uma mulher casada, fugindo com ela para a Espanha. Lembrem que nessa época, em Portugal, adultério dá cadeia. Inclusive, o escritor Camilo Castelo Branco escreve este livro enquanto está na cadeia do Porto por ter se envolvido com uma mulher casada. E ficamos sabendo também de Simão, que era explosivo, briguento, arruaceiro, discursava por liberdade e por uma nova ordem social em Portugal, a exemplo do que tinha acontecido na França com a Revolução de 1789. Simão chega a passar 6 meses no cárcere acadêmico, mas quando se apaixona pela vizinha, Teresa Albuquerque, muda completamente e se torna aluno exemplar. O problema para que fiquem juntos é que as duas famílias, Botelho e Albuquerque, são inimigas. Nós estamos no ponto em que Simão está em Coimbra, de volta à universidade, e os dois apaixonados se correspondem por cartas. Na época do lançamento de Amor de Perdição, em 1862, Portugal estava desorganizado com as invasões napoleônicas e com a guerra civil entre liberais e absolutistas. Então, quando Camilo Castelo Branco escreve um protagonista discursando sobre ideias de liberdade e de rompimento com a velha forma de governar, ele está bem coerente com os acontecimentos do período. Mas e no Brasil? O que será que acontecia na segunda metade do século XIX? Nesse período foi feita uma Constituição brasileira. O trabalho escravo foi substituído pelo trabalho assalariado e aconteceu modernização nas fazendas de café do Sudeste. As cidades estão crescendo e algumas indústrias surgindo. Aqui no Brasil, o romantismo predominou na primeira metade do século XIX. Então, no período em que Amor de Perdição estava sendo lançado e Portugal estava na segunda geração romântica, o Brasil já avançava para o realismo. Lembrem que Memórias Póstumas de Brás Cubas, marco do realismo, foi publicado em 1881 por Machado de Assis. Algumas palavras diferentes que aparecem na leitura de hoje são arreeiro, que é guia de cavalgaduras ou animais de carga, alguém que aluga cavalos. Um arreeiro vai alugar um cavalo para o Simão Botelho ir a Viseu. Acho que a palavra vem de arreios, algo que se usa para montar nos cavalos. Outra palavra é seródios, que no texto aparece como seródios do coração. É algo que ocorre fora do tempo ou tardio. E clavina, que pelo contexto dá para entender que é alguma arma de fogo, é de fato a mesma coisa que uma carabina. Vamos voltar à leitura de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco.
capítulo 3. O pai de Teresa não embicaria na impureza do sangue do corregedor se o ajustarem-se os 2 filhos em casamento, se compadecesse com o ódio de um e o desprezo do outro. O magistrado mofava do rancor do seu vizinho, e o vizinho malsinava de venalidade a reputação do magistrado. Este sabia da injuriosa vingança em que o outro se ia despicando. Fingia-se invulnerável à detração, mas de dia para dia se lhe azedava a bilis, e é de crer que, se não contivessem considerações à família, sofreria menos, desabafando pela boca de um bacamarte, arma de predileção dos botelhos correais de Mesquita. Seria impossível o reconciliarem-se. Rita, a filha mais nova, estava um dia na janela do quarto de Simão e viu a vizinha rente com os vidros e a testa apoiada nas mãos. Sabia Teresa que era aquela menina a mais querida irmã de Simão e a que mais semelhança de parecer tinha com ele. Saiu da sua artificial indiferença e respondeu ao reparo de Rita, fazendo-lhe com a mão um gesto e sorrindo. A filha do corregedor sorriu também, mas fugiu logo da janela, porque sua mãe tinha proibido às filhas de trocarem vistas com pessoas daquela casa. No dia seguinte, à mesma hora, levada da simpatia que lhe causara aquele gesto de amizade, tornou Rita à janela, e lá viu Teresa com os olhos fitos na sua, como se estivesse esperando. Sorriram-se com resguardo, afastando-se um pouco do peitoril das janelas. E assim, ambas de pé no interior dos quartos, se estavam contemplando. Como a rua era estreita, podiam ouvir-se falando baixo. Teresa, mais pelo movimento dos lábios que por palavras, perguntou a Rita se era sua amiga. A menina respondeu com um gesto afirmativo e fugiu, acenando-lhe um adeus. Estes rápidos instantes de se verem repetiram-se sucessivos dias, até que, perdido o maior medo de ambas, ousaram demorar-se em palestras a meia voz. Teresa falava de Simão, contava à menina de 11 anos o segredo do seu amor. E dizia-lhe que ela havia de ser como sua irmã, recomendando-lhe muito que não dissesse nada à sua família. Numa dessas conversações, Rita descuidara-se e levantou de modo a voz que foi ouvida de uma irmã, que a foi logo acusar ao pai. O corregedor chamou Rita e forçou-a pelo terror a contar tudo o que ouvira à vizinha. Tanta foi sua cólera que, sem atender às razões da esposa, que viera espavorida dos gritos, correu ao quarto de Simão e viu ainda Teresa à janela. Olé, disse ele à pálida menina, não tenha a confiança de pôr olhos em pessoa de minha casa. Se quer casar, case com um sapateiro, que é um digno genro de seu pai. Teresa não ouviu o remate da brutal apóstrofe. Tinha fugido aturdida e envergonhada. Porém, como o desabrido ministro ficasse bramindo no quarto e Tadeu da Albuquerque saísse a uma janela, a cólera do doutor redobrou e a torrente das injúrias, longo tempo represada, bateu no rosto do vizinho, que não ousou replicar-lhe. Tadeu interrogou sua filha e acreditou que foi causa a sanha de Domingos Botelho estarem as 2 meninas praticando inocentemente por trejeitos em coisas de sua idade. Desculpou o velho a criancice de Teresa, admoestando-a que não voltasse àquela janela. Esta mansidão do fidalgo, cujo natural era bravio, tem a sua explicação no projeto de casar em breve a filha com seu primo Baltazar Coutinho de Castro Daire, senhor de casa e igualmente nobre da mesma prosápia. Cuidava o velho, presunçoso conhecedor do coração das mulheres, que a brandura seria o mais seguro expediente para levar a filha ao esquecimento daquele pueril amor a Simão. Era máxima sua que o amor, aos 15 anos, carece de consistência para sobreviver a uma ausência de 6 meses. Não pensava errado o fidalgo, mas o erro existia. As exceções têm sido o ludíbrio dos mais acissados pensadores, tanto no especulativo como no experimental.
Não era muito que Tadeu de Albuquerque fosse enganado em coisas de amor e coração de mulher, cujas variantes são tantas e tão caprichosas que eu não sei se alguma máxima pode ser-nos guia a não ser esta. Em cada mulher, 4 mulheres incompreensíveis, pensando alternadamente como se hão de desmentir umas às outras. Isso é o mais seguro, mas não é infalível. Aí está a Teresa, que parece ser única em si. Dir-se-á que as 3 da conta, que diz a sentença, não podem coexistir com a 4ª aos 15 anos? Também o penso assim, posto que a fixidez, a constância daquele amor, funda em causa independente do coração. É porque Teresa não vai à sociedade, não tem um altar em cada noite na sala, não provou o incenso de outros galãs, nem teve ainda uma hora de comparar a imagem amada, desluzida pela ausência, com a imagem amante, amor nos olhos que a fitam e amor nas palavras que a convencem de que há um coração para cada homem e uma só mocidade para cada mulher. Quem me diz a mim que Teresa teria em si as 4 mulheres à máxima se o vapor de 4 incensórios lhe estonteasse o espírito? Não é fácil, nem preciso decidir. E vamos ao conto. Acerca de Simão Botelho, nunca diante de sua filha, Tadeu Albuquerque proferiu palavra, nem antes nem depois do disparate do corregedor. O que ele fez foi logo chamar a Viseu, o sobrinho de Castro Daire, e preveni-lo do seu desígnio, para que ele, em face de Teresa, procedesse como convinha a um enamorado de feição, e mutuamente se apaixonassem e prometessem auspicioso futuro ao casamento. Por parte de Baltazar Coutinho, a paixão inflamou-se tão depressa quanto o coração de Teresa se congelou de terror e repugnância. O morgado de Castro Daire, atribuindo a frieza de sua prima à modéstia, inocência e acanhamento, lisonjeou-se do virginal melindre daquela alma e saboreou de antemão o prazer de uma lenta, mas segura conquista. Verdade é que Baltazar nunca se explicara de modo que Teresa lhe desse resposta decisiva. Um dia, porém, instigado por seu tio, afoitou-se o ditoso noivo a falar assim à melancólica menina. É tempo de lhe abrir o meu coração, prima. Está bem disposta a ouvir-me? Eu estou sempre bem disposta a ouvi-lo, primo Baltazar. O desdém aborrecido desta resposta abalou algum tanto as convicções do fidalgo respeito à inocência, modéstia e acanhamento de sua prima. Ainda assim, quis ele no momento persuadir-se que a boa vontade não poderia exprimir-se de outro modo e continuou. Os nossos corações, penso eu, que estão unidos. Agora é preciso que as nossas casas se unam. Teresa empalideceu e baixou os olhos. Acaso lhe diria eu alguma coisa desagradável? Prosseguiu Baltazar, rebatido pela desfiguração de Teresa. Dissera-me o que é impossível fazer-se, respondeu ela sem turvação. O primo engana-se, os nossos corações não estão unidos. Sou muito sua amiga, mas nunca pensei em ser sua esposa, nem me lembrou que o primo pensasse em tal. Quer dizer que me aborrece, prima Teresa, atalhou corrido o morgado. Não, senhor, já lhe disse que o estimava muito, e por isso mesmo não devo ser esposa de um amigo a quem não posso amar. A infelicidade não seria só minha. Muito bem, posso eu saber? Tornou com refalsado sorriso o primo. Quem é que me disputa o coração de minha prima? Que lucro em o saber? Lucro saber, pelo menos, que a minha prima ama outro homem. É exato? É. E com tamanha paixão que desobedece a seu pai? Não desobedeço. O coração é mais forte que a submissa vontade de uma filha. Desobedeceria se casasse contra a vontade de meu pai. Mas eu não disse ao primo Baltazar que casava. Disse-lhe unicamente que amava. Sabe a prima que eu estou espantado do seu modo de falar. Quem pensaria que os seus 16 anos estavam tão abundantes de palavras? Não são só palavras, primo, retorquiu Teresa com gravidade. São sentimentos que merecem a sua estima por serem verdadeiros. Se eu lhe mentisse, ficaria mais bem vista do meu primo?
Não, prima Teresa, faz bem em dizer a verdade e dê a dizer em tudo. Ora, olhe, não duvida declarar quem é o ditoso mortal da sua preferência? Que lhe faz saber isso? Muito, prima. Todos temos a nossa vaidade, e eu folgaria muito de me ver vencido por quem tivesse merecimentos que eu não tenho aos seus olhos. Tem a bondade de me dizer o seu segredo, como diria seu primo Baltazar, se o tivesse em conta de seu amigo íntimo? Nessa conta é que eu não posso já ter, respondeu Teresa sorrindo e pausando como ele as sílabas das palavras. Pois nem para amigo me quer? O primo não me perdoa a sinceridade que eu tive e será de hoje em diante meu inimigo. Pelo contrário, tornou ele com mal rebuçada ironia. Muito pelo contrário, eu lhe provarei que sou seu amigo se alguma vez a vir casada com algum miserável indigno de si. Casada? Interrompeu ela, mas Baltazar cortou-lhe logo a réplica deste modo. Casada com algum famoso ébrio ou jogador de pau, valentão de aguadeiros, distinto cavalheiro, que passa os anos letivos encarcerados nas cadeias de Coimbra. Claro está que Baltazar Coutinho conhecia o segredo de Teresa. Seu tio, naturalmente, lhe comunicara a criancice da prima, talvez antes de destinar-lhe a esposa. Ouvira Teresa o tom sarcástico daquelas palavras e erguera-se respondendo com altivez. Não tem mais que me diga, primo Baltazar? Tenho, prima. Queria sentar-se algum tempo mais. Não cuide agora que está falando com um namorado infeliz. Convença-se de que fala com o seu mais próximo parente, mais sincero amigo e mais decidido guarda da sua dignidade e fortuna. Eu sabia que minha prima, contra a expressa vontade de seu pai, uma ou outra vez, conversava da janela com o filho do corregedor. Não dei valor ao sucesso e tomei-o como brincadeira própria da sua idade. Como eu frequentasse o meu último ano em Coimbra há 2 anos, conheci de sobra Simão Botelho. Quando voltei e me contaram a sua afeição ao acadêmico, pasmei da boa-fé da priminha. Depois entendi que a sua mesma inocência devia ser o seu anjo da guarda. Agora, como seu amigo, compunjo-me de a ver ainda fascinada pela perversidade do seu vizinho. Não se recorda de ter visto Simão Botelho suciando com a ínfima vilanagem dessa terra? Não viu seus criados com as cabeças quebradas pelo tal varredor de feiras? Não lhe constou que ele, em Coimbra, abarrotado de vinho, andava pelas ruas armado como um salteador de estradas, proclamando à canalha a guerra aos nobres e aos reis? E a religião de nossos pais? A prima ignoraria isto, porventura? Ignorava parte disso e não me aflige a sabê-lo. Desde que conheci Simão, não me consta que ele tenha dado o menor desgosto à sua família, nem ouço falar mal dele. E está por isso persuadida de que Simão deve ao seu amor a reforma de costume? Não sei, nem penso nisso, replicou com enfado Teresa. Não se zangue, prima. Vou lhe dizer as minhas últimas palavras. Eu hei de, enquanto viver, trabalhar por salvá-la das garras de Simão Botelho. Se seu pai lhe faltar, fico eu. Se as leis a não defenderem dos ataques do seu demônio, eu farei ver ao valentão que a vitória sobre os aguadeiros não o poupa ao desgosto de ser levado a pontapés para fora da casa do meu tio Tadeu de Albuquerque. Então o primo quer me governar? Atalhou ela com desabrida irritação. Quero-a dirigir enquanto a sua razão precisar de auxílio. Tenha juízo e eu serei indiferente ao seu destino. Não enfado mais, prima Teresa. Baltazar Coutinho foi dali procurar seu tio e contou-lhe o essencial do diálogo. Tadeu, atônito da coragem da filha e ferido no coração e direitos paternais, correu ao quarto dela, disposto a espancá-la. Reteve-o Baltazar, reflexionando-lhe que a violência prejudicaria muito a crise, sendo coisa de esperar que Teresa fugisse de casa. Refreou o pai a sua ira e meditou. Horas depois chamou sua filha, mandou-a sentar ao pé de si, em termos serenos e gesto bem composto. Lhe disse que era sua vontade casá-la com o primo, porém que ele já sabia que a vontade de sua filha não era essa. Ajuntou que a não violentaria,
mas também não consentiria que ela, sovando aos pés o pundonor de seu pai, se desse decoração ao filho do seu maior inimigo. Disse mais que estava a resvalar na sepultura, e mais depressa desceria a ela, perdendo o amor da filha, que ele já considerava morta. Terminou perguntando a Teresa se ela duvidava entrar num convento e a esperar que seu pai morresse para depois ser desgraçada à sua vontade. Teresa respondeu chorando que entraria num convento se essa era a vontade de seu pai, porém que se não privasse ele de a ter em sua companhia, nem a privasse a ela dos seus afetos, por medo de que sua filha praticasse alguma ação indigna ou lhe desobedecesse no que era virtude obedecer. Prometeu-lhe julgar-se morta para todos os homens, menos para seu pai. Tadeu ouviu-a e não lhe replicou. Capítulo 4. O coração de Teresa estava mentindo. Vão pedir sinceridade ao coração? Para finos entendedores, o diálogo do anterior capítulo definiu a filha de Tadeu de Albuquerque. E mulher varonil tem força de caráter, orgulho fortalecido pelo amor, desapego das vulgares apreensões, se são apreensões à renúncia que uma filha fez do seu alvedrio às imprevidentes e caprichosas vontades de seu pai. Diz boa gente que não, e eu abundo sempre no voto da gente boa. Não será leve atribuir-lhe uma pouca de astúcia ou hipocrisia, se quiserem. Perspicácia seria mais correto dizer. Teresa adivinha que a lealdade tropeça a cada passo na estrada real da vida e que os melhores fins se atingem por atalhos onde não cabem a franqueza e a sinceridade. Estes ardis são raros na idade inexperta de Teresa, mas a mulher do romance quase nunca é trivial, e esta, de que rezam os meus apontamentos, era distintíssima. A mim me basta crer em sua distinção, a celebridade que ela veio a ganhar à conta da desgraça. Da carta que ela escreveu a Simão Botelho, contando as cenas descritas, a crítica deduz que a menina de Viseu contemporizava com o pai, pondo a mira no futuro, sem passar pelo dissabor do convento, nem romper com o velho em manifesta desobediência. Na narrativa que fez ao acadêmico, omitiu ela as ameaças do primo Baltazar, cláusula que, a ser transmitida, arrebataria de Coimbra o moço, em quem sobejavam brios e bravura para mantê-los. Mas não é esta ainda a carta que surpreendeu Simão Botelho. Parecia bonançoso o céu de Teresa. Seu pai não falava em claustro nem em casamento. Baltazar Coutinho voltara ao seu solar de Castro Daire. A tranquila menina dava semanalmente estas boas novas a Simão, que, aliando as venturas do coração às riquezas do espírito, estudava incessantemente e desvelava as noites arquitetando o seu edifício de futura glória. Ao romper da alva de um domingo de junho de 1803, foi Teresa chamada para ir com seu pai à primeira missa da igreja paroquial. Vestiu-se a menina, assustada, e encontrou o velho na antecâmara a recebê-la com muito agrado, perguntando-lhe se ela se erguia de bons humores para dar ao autor dos seus dias um resto de velhice feliz. O silêncio de Teresa era interrogador. Vais hoje dar a mão de esposa a teu primo Baltazar, minha filha. É preciso que te deixes cegamente levar pela mão de teu pai. Logo que deres este passo difícil, conhecerás que a tua felicidade é daquelas que precisam ser impostas pela violência. Mas repara, minha querida filha, que a violência de um pai é sempre amor. Amor tem sido a minha condescendência e brandura para contigo. Outro teria subjugado a tua desobediência com maus tratos, com os rigores do convento e talvez com o desfalque do teu grande patrimônio. Eu não. Esperei que o tempo te aclarasse o juízo e felicito-me de te julgar desassombrada do diabólico prestígio do maldito que acordou o teu inocente coração. Não te consultei outra vez sobre este casamento por temer que a reflexão fizesse mal ao zelo de boa filha com que tu vais abraçar teu pai, e agradecer-lhe a prudência com que ele respeitou o teu gênio, velando sempre a honra de te encontrar digna do seu amor.
Teresa não desfitou os olhos do pai, mas tão abstraída estava que escassamente lhe ouviu as primeiras palavras e nada das últimas. Não me respondes, Teresa, tornou Tadeu, tomando-lhe cariciosamente as mãos. Que hei de eu responder-lhe, meu pai? Balbuciou ela. Dá-me o que te peço? Enches de contentamento os poucos dias que me restam? E será o pai feliz com o meu sacrifício? Não diga sacrifício, Teresa. Amanhã a essas horas verás que transfiguração se fez na tua alma. Teu primo é um composto de todas as virtudes. Nem a qualidade de ser um gentil moço lhe falta, como se a riqueza, a ciência e as virtudes não bastassem a formar um marido excelente. E ele quer-me, depois de eu me ter negado? Disse ela com amargura irônica. Se ele está apaixonado, filha, e tem bastante confiança em si para crer que tu hás de amá-lo muito. E não será mais certo odiá-lo eu sempre? Eu agora mesmo abomino como nunca pensei que se pudesse abominar, meu pai, continuou ela chorando com as mãos erguidas. Mate-me, mas não me force a casar com meu primo. É escusada a violência porque eu não caso. Tadeu mudou de aspecto e disse irado. Hás de casar. Quero que cases, quero. Quando não amaldiçoada serás para sempre, Teresa. Morrerás num convento. Essa casa irá para teu primo. Nenhum infame há de aqui pôr pés nas alcatifas de meus avós. Se és uma alma vil, não me pertences, não és minha filha, não podes herdar apelidos honrosos que foram pela primeira vez insultados pelo pai desse miserável que tu amas. Maldita sejas, entra nesse quarto e espera que daí te arranquem para outro, onde não verás um raio de sol. Teresa ergueu-se sem lágrimas e entrou serenamente no seu quarto. Tadeu de Albuquerque foi encontrar seu sobrinho e disse-lhe: Não te posso dar minha filha, porque já não tenho filha. A miserável a quem dei este nome perdeu-se para nós e para ela. Baltazar, que a juízo de seu tio era um composto de excelência, tinha apenas uma quebra, a absoluta carência de brios. Malograda a tentativa do seu amor de emboscada, tornou para a terra o primo de Teresa, dizendo ao velho que ele o livraria do assédio em que Simão Botelho lhe tinha o coração da filha. Não aprovou a reclusão no convento, discorrendo sobre as hipóteses infamantes que a opinião pública inventaria. Aconselhou que a deixasse estar em casa e esperasse que o filho do corregedor viesse de Coimbra. Ponderaram no ânimo do velho as razões de Baltazar. Teresa maravilhou-se da quietação inesperada de seu pai e desconfiou da incoerência. Escreveu a Simão. Nada lhe escondeu do sucedido, nem as ameaças de Baltazar, por delicadeza, suprimiu. Rematava comunicando-lhe as suas suspeitas de algum plano de violência. O acadêmico, chegando ao período das ameaças, já não tinha clara luz nos olhos para decifrar o restante da carta. Tremia sezões e as artérias frontais arfavam-lhe entumecidas. Não era sobressalto do coração apaixonado, era a índole arrogante que lhe escaldava o sangue. Ir dali a Castro Daire e apunhalar o primo de Teresa na sua própria casa foi o primeiro conselho que lhe segredou a fúria do ódio. Neste propósito saiu, alugou o cavalo e recolheu a vestir-se de jornada. Já preparado, a cada minuto de espera assomava-se em frenesis. O cavalo demorou-se meia hora e o seu bom anjo neste espaço, vestido com as galas com que ele vestia na imaginação Teresa, deu-lhe rebates de saudade daqueles tempos e ainda das horas daquele mesmo dia em que cismava na felicidade que o amor lhe prometia, se ele a procurasse no caminho do trabalho e da honra. Contemplou os seus livros com tanto afeto, como se em cada um estivesse uma página da história do seu coração. Nenhuma daquelas páginas tinha ele lido sem que a imagem de Teresa lhe aparecesse a fortalecê-lo para vencer os tédios da continuada aplicação e os ímpetos de um natural inquieto e ansioso de comoções desusadas. E há de tudo acabar assim? Pensava ele, com a face entre as mãos, encostado à sua banca de estudo. Ainda há pouco eu era tão feliz. Feliz.
repetiu ele erguendo-se de golpe. Quem pode ser feliz com a desonra de uma ameaça impune? Mas eu perco-a. Nunca mais hei de vê-la. Fugirei como um assassino, e meu pai será o meu primeiro inimigo, e ela mesmo há de horrorizar-se da minha vingança. A ameaça só ela ouviu. E se eu tivesse sido aviltado no conceito de Teresa pelos insultos do miserável, talvez que ela os não repetisse. Simão Botelho releu a carta 2 vezes, e à terceira leitura achou menos afrontosas as bravatas do fidalgo cioso. As linhas finais desmentiam formalmente a suspeita do aviltamento, com que o seu orgulho o atormentava. Eram expressões ternas, súplicas ao seu amor como recompensa dos passados e futuros desgostos, visões encantadoras do futuro. Novos juramentos de constância e sentidas frases de saudade. Quando o arreeiro bateu à porta, Simão Botelho já não pensava em matar o homem de Castro Daire, mas resolvera ir a Viseu, entrar de noite, esconder-se e ver Teresa. Faltava-lhe, porém, casa de confiança onde se ocultasse. Nas estalagens seria logo descoberto. Perguntou ao arreeiro se conhecia alguma casa em Viseu onde ele pudesse estar escondido uma noite ou 2, sem receio de ser denunciado. O arreeiro respondeu que tinha, 1/4 de légua de Viseu, um primo ferrador, e não conhecia em Viseu senão os estalajadeiros. Simão achou aproveitável o parentesco do homem e logo daí o presenteou com uma jaqueta de peles e uma faixa de seda escarlate, a conta de maiores valores prometidos se ele o bem servisse numa empresa amorosa. No dia seguinte, chegou o acadêmico à casa do ferrador. O arreeiro deu conta ao seu parente do que vinha tratado com o estudante. Foi Simão Botelho cautelosamente hospedado, e o arreeiro abalou no mesmo ponto para Viseu, com uma carta destinada a uma mendiga que morava no mais impraticável beco da terra. A mendiga informou-se miudamente da pessoa que enviava a carta e saiu, mandando esperar o caminheiro. Pouco depois voltou ela com a resposta, e o arreeiro partiu a galope. Era a resposta um grito de alegria. Teresa não refletiu, respondendo a Simão que naquela noite se festejavam os seus anos e se reuniam em casa os parentes. Disse-lhe que às 11 horas em ponto ela iria ao quintal e lhe abriria a porta. Não esperava tanto o acadêmico. O que ele pedia era falar-lhe da rua para a janela do seu quarto, e receava impossível este prazer, que ele avaliava ao máximo. Apertar-lhe a mão, sentir-lhe o hálito, abraçá-la talvez, cometer a ousadia de um beijo, essas esperanças, tão além de suas modestas e honestas ambições, igualmente o enlevavam e assustavam. Enlevo e susto em corações que se estreiam na comédia humana são sentimentos congeniais. À hora da partida, Simão tremia e a si mesmo pedia contas da timidez, sem saber que os encantos da vida, os mais angélicos momentos da alma, são esses lances de misterioso alvoroço que aos mais seródios de coração sucedem em todas as razões da vida e a todos os homens, uma vez ao menos. Às 11 horas em ponto, estava Simão encostado à porta do quintal, e à distância convencionada o arreeiro com o cavalo à rédea. A toada da música, que vinha das salas remotas, alvoroçava-o, porque a festa em casa de Tadeu de Albuquerque o surpreendera. No longo termo de 3 anos, nunca ele ouvira música naquela casa. Se ele soubesse o dia natalício de Teresa, espantara-se menos da estranha alegria daquelas salas, sempre fechadas como em dias de mortório. Simão imaginou desvairadamente as quimeras que voejam, ora negras, ora translúcidas, em redor da fantasia apaixonada. Não há baliza racional para as belas, nem para as horrorosas ilusões, quando o amor as inventa. Simão Botelho, com o ouvido colado à fechadura, ouvia apenas o som das flautas e as pancadas do coração sobressaltado. Capítulo 5. Baltazar Coutinho estava na sala, simulando vingativa indiferença por sua prima. As irmãs do fidalgo e as demais parentela da casa não deixavam respirar Teresa.
Moças e velhas, todas, umas se repetiam, aconselhando-a a reconciliar-se com seu primo e dar a seu pai a alegria que o pobre velho tanto rogava a Deus antes de fechar os olhos. Replicava a Teresa que não queria mal a seu primo, nem sequer estava sentida dele, que era sua amiga e se-lo-ia sempre enquanto ele lhe deixasse livre o coração. O velho esperava muito daquela noitada de festa. Alguns parentes presumidos de circunspectos lhe tinham dito que seria proveitoso regalar a filha com os prazeres congruentes à sua idade, dando-lhe ensejo a que ela repartisse o espírito, concentrado num só ponto, por diversões em que a natural vaidade se preocupa, e a força do amor contrariado se vai a pouco e pouco quebrantando. Aconselharam-lhe as reuniões a miúdas, já em sua casa, já na dos seus parentes, para deste modo Teresa se mostrar a muitos, ser cortejada de todos e ter em opinião de menos valia o único homem com quem falava, e a quem julgava superior a todos. O fidalgo acedeu, mas com dificuldade. É que tinha lá um sistema seu de ajuizar das mulheres. Vivera 30 anos de vida libertina e dispendiosa, e se estava agora saboreando na economia e na quietação. Os anos de Teresa eram pela primeira vez festejados com estrondo. A morgada viu então o que era o minueto da corte e certos jogos de prendas com que os intervalos naqueles tempos se algeiravam em delícias sem fadiga do corpo, nem desagrado da moral. Mas, de agitada que estava, Teresa não compartia do gozo dos seus hóspedes. Desde que soaram as 10 horas daquela noite, a rainha da festa parecia tão alienada das finezas com que as senhoras e homens à competência a lisonjeavam, que Baltazar Coutinho deu tento do desassossego de sua prima. E teve a modéstia de imaginar que ela se ofendera da indiferença dele. Generoso até o perdão, o morgado de Castro Daire, compondo o rosto com gesto grave e melancólico, dirigiu-se a Teresa e pediu-lhe desculpa da frieza, que ele disse ser como a das montanhas, que tem vulcões por dentro e neve por fora. Teresa teve a sinceridade de responder que não tinha reparado na frieza de seu primo, e chamou para junto dela uma menina, para evitar que a montanha se fendesse em vulcões. Pouco depois ergueu-se e saiu da sala. Eram 10h03. Teresa correra ao fundo do quintal, abrira a porta e, como não visse alguém, tornou de corrida para a sala. No momento, porém, de subir a escada que ligava o jardim à casa, Baltazar Coutinho, que a espiava desde que ela saiu da sala, chegou a uma das janelas sobre o jardim, bem longe de imaginar que havia. Retirou-se e entrou com Teresa na sala, ao mesmo tempo por diversa porta. Decorridos alguns minutos, a menina saiu outra vez e o primo também. Teresa ouviu à distância o estrépito de um cavalo, quando passou ao patamar da escada. Baltazar também o ouviu, e notou que sua prima, receosa de ser vista e conhecida pela alvura do vestido, levava uma capa ou chale que a envolvia toda. O de Castro Daire fez pé atrás para não ser visto. Teresa, porém, num relance de olhar temeroso, ainda vira um vulto retirar-se. Teve medo e retrocedeu a largar a capa e entrou na sala, ofegante de cansaço e pálida de medo. — Que tens, minha filha? Disse-lhe o pai. Já 2 vezes saíste da sala e vens tão alvoroçada? Tens algum incômodo, Teresa? Tenho uma dor. Preciso de ir respirar de vez em quando. Nada é, meu pai. Tadeu acreditou e disse a toda a gente que a sua filha tinha uma dor. Só o não disse a seu sobrinho, porque o não encontrou, e soube que ele tinha saído. Também Teresa dera pela ausência do primo e fingiu que o ia procurar, resolução de que o velho gostou muito. Desceu ela ao jardim, correu à porta onde a esperava Simão, abriu-a e com a voz cortada pela ansiedade apenas disse: Vai-te embora, vem amanhã às mesmas horas, vai, vai. Simão, quando isto ouvia, os olhos fitos num vulto que se aproximava dele, rente com o muro do quintal. O arreeiro, que primeiro o vira, dera um sinal e entalara as rédeas do cavalo entre umas pedras para ficar desembaraçado se o estudante se não pudesse haver com o inimigo.
Simão Botelho não se moveu do local e Baltazar Coutinho parou na distância de 6 passos. O arrieiro tinha lentamente avançado a meio caminho do patrão quando este lhe disse que não se aproximasse, e caminhando para o vulto, aperrou 2 pistolas e disse-lhe: "Isto aqui não é caminho, que quer?" O fidalgo não respondeu. "Parece-me que lhe abro a boca com uma bala", tornou Simão. "Que lhe importa o senhor quem está?", disse Baltazar. "Se eu tiver um segredo, como o senhor parece que tem o seu nestes sítios, sou obrigado a confessar-lhe?" Simão refletiu e replicou: "Este muro pertence a uma casa onde mora uma só família e uma só mulher." "Estão nessa casa mais de 40 mulheres esta noite", redarguiu o primo de Teresa. "Se o cavalheiro espera uma, eu posso esperar outra." "Quem é o senhor?", tornou com arrogância o filho do corregedor. "Não conheço a pessoa que me interroga, nem quero conhecer. Fiquemos cada um com o nosso incógnito. Boas noites." Baltazar Coutinho retrocedeu, dizendo entre si: "Que partido tem uma espada contra 2 homens e 2 pistolas?" Simão Botelho cavalgou e partiu para a casa do hospitaleiro ferrador. O sobrinho de Tadeu de Albuquerque entrou na sala sem denunciar levemente alteração de ânimo. Viu que Teresa o observava de revés e soube dissimular-se de modo que a sossegou. A pobre menina, ansiosa por se ver sozinha, viu com prazer erguer-se para sair a primeira família, que deu rebate às outras, menos ao de Castro Daire e suas irmãs, que ficaram hospedados em casa de seu tio, com tenção de se demorarem 8 dias em Viseu. Velou Teresa o restante da noite, escrevendo a Simão a longa história dos seus terrores e pedindo-lhe perdão de o ela não ter advertido do baile, por ficar doida de alegria com a sua vinda. No tocante ao plano de se encontrarem na seguinte noite, não havia alteração na carta. Isto espantou o acadêmico. A seu ver, o vulto era Baltazar Coutinho e o pai de Teresa devia ser avisado naquela mesma noite. Respondeu ele contando a história do incidente com um encapotado. Receando, porém, assustar Teresa e privar-se da entrevista, escreveu nova carta em que não transluzia medo de ser atacado, nem sequer receio de marear-lhe a fama. Quis parecer a Simão Botelho que este era o digno porte de um amante corajoso. Passou o estudante aquele dia contando as longas horas e meditando instantes nos funestos resultados que podia ter a sua temerária ida se Baltazar Coutinho era aquele homem que reservara para melhor relance a vingança da provocação insolente. Mas de si para si tinha ele que pensar em que tal era mais cobardia que prudência. O ferrador tinha uma filha, moça de 24 anos, formas bonitas, um rosto belo e triste. Notou Simão os reparos em que ela se demorava a contemplá-lo e perguntou-lhe a causa daquele olhar melancólico com que ela o fitava. Mariana corou, abriu um sorriso triste e respondeu: "Não sei o que me adivinha o coração a respeito de Vossa Senhoria. Alguma desgraça está para lhe suceder." "A menina não dizia isso", replicou Simão, "sem saber alguma coisa da minha vida." "Alguma coisa sei", tornou ela. "Ouviu contar ao arrieiro?" "Não, senhor. É que meu pai conhece o paizinho de Vossa Senhoria e também conhece o senhor. E há bocadinho que eu ouvi estar meu pai a dizer a meu tio, que é o arrieiro que veio com Vossa Senhoria, que tinha suas razões para saber que alguma desgraça lhe estava para acontecer." "Por quê?" "Por amor de uma fidalga de Viseu, que tem um primo em Castro Daire." Simão espantou-se da publicidade do seu segredo e ia colher pormenores do que ele julgava mistério entre 2 famílias, quando o mestre ferrador João da Cruz entrou no sobrado, onde o precedente diálogo se passara. A moça, como ouvisse os passos do pai, saíra lentamente por outra porta. "Com sua licença", disse mestre João. Dizendo, fechou por dentro ambas as portas e sentou-se sobre uma arca. "Ora, meu fidalgo", continuou ele, descendo as mangas arregaçadas da camisa e apertando-as com dificuldade nos grossos pulsos, como quem sabe as etiquetas das mangas.
Há de desculpar que eu viesse assim em mangas de camisa, mas não dei com a jaqueta. Está muito bem, senhor João, atalhou o acadêmico. Pois, senhor, eu devo um favor a seu pai, e um favor daquela casta. Uma vez armou-se aqui à minha porta uma desordem, a troco de um coice que um macho de um almocreve deu numa égua, que estava ferrando, e então boa hora foi que lhe partiu rente o jarrete por aqui, salvo tal lugar. João da Cruz mostrou na sua perna o ponto por onde fora fraturada a da égua e continuou. Eu tinha ali à mão um martelo, e não me tive que não pregasse com ele na cabeça do macho, que foi logo para a terra. O recoveiro de Carção, que era chibante, deitou as unhas a um bacamarte que trazia entre uma carga e desfechou comigo, sem mais chirte nem garte. Ó alma danada, disse-lhe eu, pois tu vês que o teu macho me aleijou essa égua, que custou 20 peças a seu dono e que eu tenho de pagar. E dás-me um tiro por eu te atordoar o macho? E o tiro acertou-lhe? Atalhou Simão. Acertou, mas saberá vossa senhoria que me não matou. Deu-me aqui por este braço esquerdo com 2/4. E vai eu entro em casa, vou à cabeceira da cama e trago uma clavina e desfecho-lhe na tábua do peito. O almocreve caiu como um tordo, e não tugiu nem mugiu. Prenderam-me e fui para Viseu e já lá estava há 3 anos, no ano em que o paizinho de vossa senhoria veio corregedor. Andava muita gente a trabalhar contra mim e todos me diziam que eu ia pernear na forca. Estava lá na enxovia comigo um preso a cumprir sentença e disse-me ele que o senhor corregedor tinha muita devoção com as 7 dores de Nossa Senhora. Uma vez que ele ia passando com a família para a missa, disse-lhe eu: Senhor corregedor, peço a vossa senhoria pelas 7 dores de Maria Santíssima que me mande ir à sua presença, para eu explicar a minha culpa a vossa senhoria. O paizinho de vossa senhoria chamou o meirinho geral e mandou tomar o meu nome. Ao outro dia fui chamado ao senhor corregedor e contei-lhe tudo, mostrando-lhe ainda as cicatrizes do braço. Seu pai ouviu-me e disse-me: vai-te embora que eu farei o que puder. O caso é, meu fidalgo, que eu saí absolvido, quando muita gente dizia que eu havia de ser enforcado à minha porta. Faz favor de me dizer se eu não devo andar com a cara onde o seu paizinho põe os pés. Tenho, senhor João, motivo para lhe ser grato, não há dúvida nenhuma. Agora, faz favor de ouvir o mais. Eu, antes de ser ferrador, fui criado de farda em casa do fidalgo de Castro Daire, que é o senhor Baltazar. Conhece-o vossa senhoria? Ora, se conhece, conheço de nome. Foi ele que me abonou 10 moedas de ouro para me estabelecer, mas paguei-lhes, Deus louvado. Há de haver 6 meses que ele me mandou chamar a Viseu e me disse que tinha 30 peças para me dar se eu lhe fizesse um serviço. O que vossa senhoria quiser, fidalgo. E vai ele, disse-me que queria que eu tirasse a vida a um homem. Isto buliu cá por dentro comigo, porque a falar a verdade, um homem que mata outro no aperto não é matador de ofício, acho eu, não é assim? De certo, respondeu Simão, adivinhando o remate da história. Quem era o homem que ele queria morto? Era vossa senhoria, o homem, disse o ferrador com espanto. O senhor nem sequer mudou de cor? Eu não mudo nunca de cor, senhor João, disse o acadêmico. Estou pasmado. E vosmecê não aceitou a incumbência, pelo que vejo, tornou Simão. Não, senhor, e então, logo que ele me disse quem era, a minha vontade era pregar-lhe com a cabeça numa esquina. E ele disse-lhe a razão por que me mandava matar? Não, meu fidalgo, eu lhe conto. Na semana adiante, quando soube que o senhor Baltazar, raios o partam, tinha saído de Viseu, fui falar com o senhor corregedor e contei-lhe tudo como se passara. O senhor corregedor esteve a cismar um pouquinho e disse-me, e vossa senhoria há de perdoar por eu lhe dizer o que o seu pai me disse, tal e qual. Diga! Seu pai começou a esfregar o nariz e disse-me, eu sei o que é isso. Se aquele brejeiro de meu filho Simão tivesse honra, não olharia para a prima desse assassino. Cuida o patife que eu consentia que meu filho se ligasse a uma filha de Tadeu de Albuquerque.
Ainda disse mais coisas que me não lembram, mas eu fiquei sabendo tudo. Ora, aqui tem o que houve. Agora apareceu-me aqui Vossa Senhoria, e a noite passada foi a Viseu. Perdoará a minha confiança, mas Vossa Senhoria foi falar com a tal menina, e eu estive vai não vai a segui-lo. Mas como ia meu cunhado, que é homem para 3, fiquei descansado. Ele contou-me o encontro que Vossa Senhoria teve à porta do quintal da menina. Se lá torna, senhor Simão, vá preparado para alguma coisa de maior. Eu bem sei que Vossa Senhoria não é medroso, mas de uma traição ninguém se livra. Se quer que eu vá também, estou às suas ordens. E a Clavina que deu polícia ao Almocreve ainda ali está. E dá fogo debaixo d'água, como diz o outro. Mas se Vossa Senhoria dá licença que eu lhe diga a minha opinião, o melhor é não andar nessas encamisadas. Se quer casar com ela, vá pedir a seu pai licença e deixe o resto cá por minha conta. Ponto é que ela queira, que eu, num abrir e fechar de olhos, atiro com ela para cima de uma égua de chupeta que ali tenho e o pai e mais o primo ficam a ver navios. Obrigado, meu amigo, disse Simão. Aproveitarei os seus bons serviços quando me forem necessários. Esta noite hei de ir, como fui a noite passada, a Viseu. Se houver novidade, então veremos o que se há de fazer. Conto com vós, missê, e creia que tem em mim um amigo. Mestre João da Cruz não replicou. Dali foi examinar mudamente a fecharia da Clavina e entender-se com o cunhado sobre cautelas necessárias, enquanto descarregava a arma e a carregava de novo com uns agalotes especiais, que ele denominava amêndoas de pimpões. Neste intervalo, Mariana, a filha do ferrador, entrou no sobrado e disse com meiguice a Simão Botelho: Então sempre é certo ir? Vou. Para que não hei de ir? Pois Nossa Senhora vá na sua companhia, tornou ela, saindo logo para esconder as lágrimas. Na leitura de hoje, Simão recebe uma carta de Teresa que pega ele de surpresa. Ele estava bem feliz em Coimbra, estudando e achando que tudo vai se acertar, porque a moça escrevia dizendo que o pai já não falava em mandar ela para o convento, quando fica sabendo que o pai de Teresa pretende casá-la com Baltazar Coutinho, o vilão da história. Em uma conversa com Teresa, Baltazar mostra bem qual era a realidade das mulheres no século XIX. Ele ameaça a prima dizendo que, se o tio morrer, quem vai tomar conta do patrimônio é ele. E se ela insistir em namorar quem ela quiser, como no caso o Simão, ele vai tratá-la como louca. Quer dizer, a mulher nascia sob a autoridade do pai, casava e passava a ser governada pelo marido. E na falta de marido, algum outro homem da família era quem administrava o patrimônio e decidia sobre a vida da mulher. As mulheres não tinham nenhuma voz e eram tratadas como incapazes de gerir seu patrimônio. E isso no caso da mulher ter algum, porque se fosse pobre, a situação era ainda pior. Mulher era só para ser adorno de marido e parideira. Domingos Botelho descobre que a filha caçula, Ritinha, está conversando com Teresa pela janela, como Simão fazia, e destrata o vizinho e sua filha. Toda essa inimizade é por conta de um litígio que o juiz deu contra o vizinho, e então se odeiam e proíbem as famílias de se falar. Simão retorna de Coimbra para visitar clandestinamente Teresa bem no dia da festa do seu aniversário e quase é pego por Baltazar, que mesmo sendo preterido continua frequentando a casa.
Simão fica hospedado na casa de um ferreiro que mora perto de Viseu para não dar na vista, e fica sabendo que o homem tem uma dívida de honra com seu pai, o juiz Domingos, e que já foi contratado por Baltazar para matar Simão. E entra em cena Mariana, moça triste, que se encanta por Simão e ele não dá a menor bola para ela. No próximo episódio, Simão vai retornar à casa de Teresa, à noite tentando conversar com ela. Neste ponto da narrativa, os dois super apaixonados nunca se viram de perto ou se tocaram, nada. Uma característica bem típica da geração ultrarromântica. Personagens muito sentimentais, romances idealizados, capazes de matar e morrer por um amor fulminante, sendo que mal se conhecem. Pode soar engraçado pra gente, mas na época era o tipo de narrativa que agradava aos leitores. Por hoje eu fico por aqui. E como este é o último episódio deste ano doido de 2020, eu tô gravando em 28 de dezembro, desejo um feliz e saudável ano novo a todos. Que tenhamos vacina e que tenhamos força de nos levantar contra as injustiças e lutar sempre por um mundo melhor. E por um Brasil em que ninguém com sobrenome Bolsonaro ocupe cargos públicos. Basta! Feliz 2021! Saúde e bom humor! E até o próximo episódio do Literatura Oral.